Agora, Caião, falando da performance, né, dos fundos imobiliários como um todo, assim, 2024 foi um ano muito difícil para a classe de ativos, teve uma correção aí de 6%, e nesse ano de 2025, o IFIX já sobe 5%, né, no IFIX é o Ibovespa dos fundos imobiliários, né, nesse ano até aqui. Então, eu queria entender o que você enxerga como gatilhos para os fundos imobiliários continuarem andando nesse ano. Boa. Vou falar de novo do podcast passado, que a gente tinha comentado. Inclusive, eu tinha comentado sobre a performance muito descorrelacionada do IFIX com o Ibovespa na época. Não sei se o pessoal lembra que praticamente nunca aconteceu do IFIX cair e o Ibovespa subir no mesmo ano. É verdade. E aí, um mês depois, isso corrigiu, entendeu? Então, acho que esses pequenos, mesmo em ambientes de juros elevados, né, a gente está indo para o juro a 15, essas pequenas janelas são possíveis, aí são plausíveis para ganhar dinheiro, né? E aconteceu isso em fundos imobiliários no final de dezembro e aconteceu agora entre fevereiro e março, assim, 45 dias. Então, ficar atento aí a esses movimentos de mercado, eu acho muito interessante. Aí, falando um pouquinho de performance, né? Por que a gente viu esse movimento favorável? Acho que um primeiro ponto, a gente já comentou aqui, foi a minimização dos riscos envolvendo tributação. Então, isso, de fato, traz alívio, começa a atrair um pouco mais o investidor ou parar de desestimular, vamos dizer assim, o investimento. Outro ponto que, de fato, afeta os fundos imobiliários em termos de fluxo é essa migração da renda variável para a renda fixa devido à elevação da taxa de juros. Então, a gente teve na margem uma reprecificação ou uma projeção um pouco mais limitada, envolvendo o juro terminando em 15, 15,25, do que antes algumas casas projetavam 16. Uhum. Então, na margem, isso foi positivo, né? Você tem algumas casas que limitam, vamos dizer assim, diminuem o fluxo de saída, e acho que isso também é favorável, tá? Uhum. E hoje eu vejo, por exemplo, com essa Selic chegando a 15, ou 15,25, 15,5, já meio que precificado nos fundos imobiliários, então tudo que vem abaixo disso tende a ser um pouco melhor em termos de fluxo. Então, acho que esses são os dois pontos principais que motivaram essa performance dos últimos 45 dias. Aí, olhando para frente, né? O que temos falado aqui, que acho que pode fazer preço de certa forma, e já está, né? Eleição, acho que é algo que já está sendo antecipado em termos de tema, a gente está vendo isso bastante em bolsa, isso tem aí um respingo nos fundos imobiliários também. Uhum. Óbvio que política monetária segue sendo aí um ponto super importante, então acho que vai ser dominante ao longo de 25, então volatilidade deve ocorrer. E acho que o ponto principal, assim, quando a gente olha para investir hoje, é que os fundos continuam descontados, né? Então, quando a gente olha desconto sobre NAV, quando a gente olha dividend yield, a gente ainda vemos pontos muito atrativos de entrada. E isso deve balizar, na minha percepção, investimento de curto e médio prazo, principalmente ao longo aí dos próximos 18 meses aí, que é esse véspera de eleição, vamos dizer assim, né? Se é que a gente pode falar isso. Queremos que seja, né? Véspera de eleição até lá. Estamos nessa, né? Na antecipação do trade eleitoral. E o que você colocaria como principais riscos, além, é claro, né, dessa questão de tributação que a gente falou agora, para a classe? Olha, é curioso falar de desaceleração econômica, sendo que a gente está acelerando com o freio de mão puxado, né? Para a gente falar isso todo dia. Uhum. E então, mais desaceleração econômica é um ponto importante para o mercado imobiliário, né? Quando você tem aí um mercado que não cresce, corporativo, ou uma redução do consumo, isso afeta a performance dos imóveis, principalmente corporativo e shopping centers hoje, né? Que são dois dos principais mercados de tijolos dentro dos FIIs. Então, acho que esse é um ponto para se trabalhar e isso pode se traduzir em indicadores piores, de vacância, de ocupação, de aumento de preço. Outro ponto que o pessoal confunde, né? De fato, os imóveis eles são corrigidos pela inflação numa perspectiva de aluguel. Mas inflação não é legal, entendeu? Não é favorável. Você pode até ter uma proteção em determinado momento no aluguel, mas conforme o cenário se deteriora, o juro continua muito elevado, começa a ficar cada vez mais difícil você repassar esse aluguel para o inquilino, e quando a gente olha para valuation também é pior, entendeu? Então, inflação continua como um risco aí para a categoria, apesar de ser um risco aí, você pode colocar na balança, uns pontos a favor, outros pontos contrários. E, assim, para finalizar, ainda considero que a parte de crédito
tem que ter um critério não rigoroso, mas um critério aí tem que olhar na lupa alguns fundos, né? Não pode entrar em qualquer coisa quando a gente olha para crédito, tanto para fundo de crédito imobiliário quanto para FIAGRO. Então, Uhum. olhar aí com mais carinho esses fundos aí que são hoje os maiores dividendos aí da indústria, acho que é interessante. Você continua preferindo fundos de papel sobre fundos de tijolo? Olha, eu gosto de, vamos lá, eu gosto de uma carteira quase meio a meio hoje. Legal. Olhando para o curto prazo, principalmente quem olha renda, o fundo de crédito, hoje ele está pagando um dividend yield de 13, 14%. Ele consegue repassar bem a inflação de forma mais imediata e até a parte pós-fixada. Então, na parte da renda, o fundo de crédito realmente está um patamar acima. Agora, se a gente está falando em potencial de crescimento do mercado de capitais brasileiro, trade eleitoral, aí o fundo de tijolo tende a andar mais uma perspectiva de ganho de capital. Então, eu tenho até, os meus últimos relatórios têm comentado até mais de fundos de tijolos do que de fundos de crédito hoje.